Ezequiel, um irmão lá do Velho Testamento, ele teve uma visão dessa promessa, de uma obra de Deus que seria feito dentro do coração das pessoas. Então ele fala: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que viria um tempo que Deus faria uma grande obra dentro do coração do homem. Porque a obra de Deus não é tanta coisa externa, é algo feito no interior do homem que muda ele por dentro. Então Ezequiel viu isso e Deus disse para ele: vai vir dias, eu vou fazer uma nova aliança, eu vou tirar de vocês o coração de pedra. O que é o coração de pedra? Aquele estado interior duro, que rejeita Deus, que não crê em Deus, que não entende as coisas de Deus. Ele falou que vai tirar isso da gente, vai pôr em nós um coração de carne. O que é o coração de carne? Uma sensibilidade para Deus, uma visão de Deus, uma coisa nova no interior das pessoas, que vão compreender e entender Deus. Depois ele fala uma outra coisa: ele nos daria um espírito novo e poria dentro de nós o seu espírito, e ele faria com que nós andássemos nos seus estatutos e na sua palavra. Ele faria com que nós andássemos. Então, a coisa mais maravilhosa que pode acontecer para alguém é essa mudança de coração. A pessoa pode ir na igreja 10, 20 anos e não ter o coração mudado. Ela pode ir na igreja atrás só de coisas materiais e não ter o coração mudado. Mas quando muda por dentro, é a coisa mais linda que pode acontecer com qualquer ser humano. E a pergunta é essa: você já tem um novo coração? Então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, e nós vamos ler versículos 17 a 24, depois, hoje faremos muita leitura aqui na palavra de Deus. Então Efésios capítulo 4, estamos naquela série de pregações sobre a carta de Paulo aos Efésios, e vamos ler a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Agora, não é muito empolgante essas coisas que nós vamos falar hoje, mas é uma mudança, uma disciplina, um comportamento diferente que nós temos que ter. Então ele diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar. Senhor, abra o nosso entendimento, nos dê uma compreensão clara, simples, daquilo que vamos falar e ouvir hoje, em nome de Jesus Cristo. Senhor, teu Espírito que habita em nós, que nos revela a palavra, venha nos revelar hoje. Às vezes uma frase muda a nossa compreensão. Às vezes nós ouvimos tanta coisa e uma frase que já ouvimos, de repente ela se torna viva e real dentro de nós e o nosso coração é moldado. Assim,
também, ó Deus querido, faça isso conosco pela fé em nome de Jesus. Amém. Então, a partir de agora, Paulo ele vai começar a dar muitos conselhos de comportamento, de atitudes que nós temos que ter. Então, veja bem, a partir do momento que eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, então Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o Evangelho na graça de Deus nos dá uma grande liberdade. E ao mesmo tempo nos dá uma grande responsabilidade. Por quê? Porque na lei, você era obrigado a obedecer na marra. Na graça, Deus te põe em liberdade. E agora é sua responsabilidade obedecer ou não. Deus não vai te encher de julgo e de lei, de te obrigar a obedecer. Ele me tornou livre, e agora? Agora, porque eu sou livre, eu vou me submeter à verdade espontaneamente, voluntariamente. Deus me fez livre, eu posso, nem tudo é lícito, eu posso fazer o que eu quiser, mas porque eu conheço a Deus agora. Então agora eu tenho uma mudança de vida, muitas coisas que são lícitas para aquele que não conhece a verdade, não é lícita para quem conhece a verdade. Então, eu tenho que ter uma mudança de vida, eu tenho que ter um bom comportamento, eu tenho que ter um bom linguajar, eu tenho que ser diferente das demais pessoas que ainda não têm fé em Jesus Cristo. Eu não vou condená-las, não é isso. Mas agora eu tenho que ser uma pessoa diferente, linguagem diferente, mentalidade diferente, comportamento diferente. Então Paulo agora vai começar a falar muitas coisas que irão nos expor aquilo que nós somos e trarão para fora as coisas erradas que nós fazemos. Então ele começa dizendo: isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quem são os gentios aqui? Os gentios para nós agora são aquelas pessoas que não têm conhecimento da verdade. Existem dois grupos de pessoas, um grupo que conhece a verdade, que conhece o Evangelho, e um grupo que não entende, não conhece o Evangelho. Um grupo que quer obedecer a Deus, foi despertado pela palavra de Deus, encontrou Jesus Cristo, mas um grupo que não sabe de nada. Então ele está dizendo, esses que não sabem de nada, que são os gentios para nós hoje. Então ele diz, olha, nós não temos que andar como eles andam e praticar as mesmas coisas que eles praticam. Por exemplo, uma pessoa que não conhece a Deus, não está ligada em nada. Se ela quiser encher a cara, o problema é dela, é ou não é? Mas eu agora que conheço a Deus, vou encher a cara e tomar todas? Não. Eu sou uma nova pessoa agora, diferente. Né? Eu já aprendi que certas coisas me são lícitas, mas elas não me edificam e não trazem nada para mim. Eu não vou condenar e matar quem faça isso, o problema é dele. Não vou julgar e nem criticar, a vida é dele, mas eu que conheço a verdade. Então agora eu começo a ter um comportamento diferente, uma vida diferente, uma personalidade diferente, uma visão das coisas diferente. Então ele fala que não mais andeis como os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha como eles estão: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Então, o que ele está dizendo? Que os gentios, os que não conhecem a Deus, eles estão com o entendimento obscurecido. Existe lá dentro deles o coração de pedra, a dureza de coração. Então eu preciso ter um tipo de vida diferente. Eu não vou ser perfeito, mas eu preciso ter um tipo diferente daquele que não conhece a Deus. Preciso ter uma vida mais limpa, mais organizado. Quando eu falo isso no âmbito pessoal de cada um, né? Então eu preciso ser uma pessoa diferente, porque agora eu conheço a Deus.
Eu conheci o Evangelho, eu fui liberto, nasci de novo. Eu não vou ter um comportamento semelhante àquele que está obscurecido de entendimento. Mas também não vou ficar condenando ele. Deixa ele na vida dele. Mas agora a vida de Deus, eu não estou alheio a ela, eu tenho conhecimento de Deus. Então agora eu tenho que começar a ter uma boa conduta em todos os aspectos da minha vida. Uma vida limpa. Eu falando assim, eu não sou super santo exigindo santidade de você. Mas juntos nós temos que ter essa mentalidade. Então, eu tenho que ter uma vida limpa agora. Uma vida honesta, verdadeira. Me afastar de tudo aquilo que não é bom. Porque agora eu conheço a graça de Deus, eu conheço a verdade. Não adianta eu chegar na igreja, você não pode fazer isso, encher você de regra e de lei. Não é na marra, é espontaneamente. Deus me fez livre, eu aproveito essa liberdade que Ele me deu para me submeter a Ele, e a verdade é uma vida limpa diante de Deus, como eu conheço no Evangelho. Vocês estão entendendo ou não? Então vamos ler muitas coisas que Paulo vai orientar agora. Olha o que ele diz, versículo 10: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, o que ele fala? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então, eu tenho que me despojar, sou eu que tenho que me despojar do velho homem. Quem é o velho homem? A pessoa errada que eu era no passado, os erros, os pecados que eu cometia, a malícia que eu trazia na minha mente, as segundas intenções no coração camufladas que a pessoa tinha. Eu tenho que me despojar do velho homem. Eu sei que não é em um minuto que eu vou mudar a vida, mas à medida que a minha compreensão vai mudando, eu vou vendo o que é errado, o que não serve mais para mim. Para quem está no mundo é normal, mas para mim agora, muitas coisas que eram normais já não são normais. Eu tenho que mudar de vida. Vocês estão entendendo, queridos? Tem que ter uma mente nova, um comportamento novo. Então vamos lá, ele vai dizendo: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Agora ele vai começar a expor uma série de coisas que não são agradáveis. Talvez você gostasse que eu falasse assim: olha, você vai hoje prosperar muito. Você fala, é isso, pastor. Mas agora olha o que ele vai falar, olha. Vamos abrir o coração. Por isso, deixando a mentira. Mentira, pastor. Fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Que coisa dura. Deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo, né? Você sabia que o ser humano é mentiroso? Nós somos muito mentirosos. Talvez você tenha contado umas mentirinhas para se safar de alguma coisa essa semana. Alguém ligou aí: vou te fazer uma visita. Não, eu tenho um médico hoje. Essa fulana vem aqui falar, né? Vocês estão entendendo ou não? Às vezes uma mentirinha resolve tanta coisa, faz a gente ganhar tanto dinheiro, não faz? Eu lembro que meu irmão tinha um escritório, não vou falar nada disso, só dele. Sabe naquele tempo que o telefone custava 6, 7 mil, 10 mil reais, dependendo da linha, né? Não tinha suficiente. Meu irmão tinha um escritório que ele comercializava a linha, era um dos bons. Ele ganhou muito dinheiro com isso. Mas quando ele era corretor, ele estava no primeiro escritório de São Paulo, pioneiro. E eu fui trabalhar lá de office boy, era garoto ainda, né? Então não tinha padrão de preço, de telefone, ainda era uma coisa solta, livre. E quem viveu esse tempo ganhou muito dinheiro, né? Porque eu cobrava o que queria. Ele era corretor e tinha lá uns 4 corretores na mesa. E o dono do escritório punha lá os anúncios nos jornais: compra linha telefônica e tal, você que é empresa, que está abrindo uma empresa e tal. E a Telesp não tinha linha telefônica suficiente para atender todo mundo. Então um vendia para o outro, era assim.
E eu, como era office boy, que fazia, levava as coisas, buscava, eu lembro que ele fazia cada coisa. Ele estava assim, ligava um cliente, ele sabia que um colega dele de outro escritório precisava daquela linha. Então ele conversando assim, seriamente, como se fosse trabalhando por escritório, ele sabia que aquele lá precisava da linha. Ao invés dele fazer com que viesse fazer a venda aqui, ele aumentava um tantão do preço e mandava o cliente no endereço errado. Mentia, enganava. Aí lá à tarde eu ia pegar o dinheiro, punha no bolso e trazia para ele. Vocês estão entendendo? Não é fácil fazer isso. Nós estamos num planeta da mentira. Num mundo, numa sociedade, num comércio da mentira. Quem é o pai da mentira? Ele mente desde o princípio. Nós vivemos assim. Em tudo que você vai, tem a mentira. Tem ou não tem? Eu trabalhei muito tempo, eu trabalhava no banco, trabalhava meio período, e precisava arrumar um dinheirinho a mais. Então me aventurava a vender milho de pipoca, visitava essas firmas que empacotavam, fazia. Eu tentei fazer de tudo já na minha vida, né? Graças a Deus. Mas quando chegava lá no comprador, que ia permitir que o teu produto entrasse, o que ele falava para você? Olha, tudo bem, eu ponho, mas 5%, 10% que vem por fora. E se você quisesse lá, você tinha que estar aliado com essas coisas. O mundo é assim. É ou não é? E nós também, para nos livrarmos de alguma coisa, de repente é capaz de inventarmos uma história. Então o ser humano é mentiroso. O mundo, ele está afundado na mentira. A mentira está em todo lugar. Né? Você está vendo esses casos todos da Petrobras? Quantos bilhões, não é milhões, é bilhões, que foram retirados da Petrobras. Você tem acompanhado isso? Tudo na base do suborno, da mentira, das coisas ocultas, não é verdade? Sim ou não, queridos? Então ele está dizendo, olha, isso aqui é uma coisa dura. Por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. É dureza essa palavra, não é? Então cabe a você e a mim, pessoalmente, aceitar isso, viver isso ou não. Mas deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Às vezes a verdade vai derrubar um império, mas a mentira mantém ele em pé. Mas continuando. Pastor, e uma mentirinha assim? Aí é questão pessoal tua, né? É você decide, né? Mas deixando... Isso está na Bíblia, pastor. Está na Bíblia. Se Jesus falou, é verdade. Continuando. Irai-vos, olha a ira, irai-vos, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, a Bíblia até autoriza você ficar irado. Tem, olha, ira, ódio, vingança e raiva. Essas 4 coisas são terríveis na alma do homem. São os sentimentos violentos que levam pessoas a matar outras pessoas, né? E de vez em quando nós temos um motivo para nos irarmos. Tem uns que iram mais, né? Se é descendente de italiano, fala alto e... Tem muito descendente de italiano aqui? Fala alto e tem uma tendência para irar. Você já viu uma família de italiano reunida? Você não sabe se é feira ou se não é. Falam alto toda a vida, né? Mas a ira é um sentimento terrível. Um coração irado, a pessoa fica com aquilo. Geralmente a ira é contra alguém. Você não se ira sem motivo. Então a ira é uma coisa que cria na alma do homem, devido à queda, a alma do homem é estragada e passou a existir essa coisa chamada ira, né? E por ira, às vezes um marido mata uma esposa, um filho atira no pai, sai brigas no trânsito, acontece 1001 coisas. Irai-vos, ele fala, mas não pequeis. Mas ele diz o quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa terminar o dia.
Não deixa passar tanto tempo aquela coisa no seu coração, porque senão vai acontecer isso, ó. Não deis lugar ao diabo. É uma pessoa irada, com ódio, com raiva, com ira no coração. Ela pode fazer coisas impensadas, assim, em segundos. Depois fala, mas como é que eu pude fazer isso? Foi um momento de ira, né? Então não é bom ser irado, mesmo no trânsito de São Paulo que você não anda. E dá vontade de ser irado. Dá vontade, não dá. Mesmo assim, irai-vos, não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, meus irmãos, aquele que roubava, pensa nisso, olha, às vezes você trabalha numa empresa, tem lá escritório, tem lá material de escritório, não pegue nenhum clipe para levar aquilo para casa, não é teu, gente. Não pegue uma bobina de nada, não faça isso, não é bom, né? O que furtava, o que roubava, não faça mais isso. Não pegue nada de ninguém, o que não é nosso, o que não é teu, não é teu. Tá claro isso? Parece que todo mundo aqui é santo e tem aquela auréolazinha, né? Mas aquele que roubava, que furtava nem lá no caixa eletrônico com uma dinamite explodir tudo. Às vezes são pequenas coisas de onde a gente trabalha e leva para casa, mas não é tua, o dono da empresa foi que pagou tudo aquilo, porque vai levar para casa, porque tem facilidade. Não faça isso. O que custa uma caixinha de clips lá? Não custa nada. E elástico então? Nem isso, não é bom, não pegue nada que é teu. E se alguém te der um troco a mais, devolva na hora. Sim ou não? Por que você vai ficar? Porque é o caixa que vai ter que pagar. Se faltar alguma coisa no caixa, ele lhe deu a mais, na hora de fechar lá, vai faltar. Então, o que não é teu, não é teu. Então ele fala, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Ih, meu Deus, aqui nós vamos nos condenar, né? Então, cristão não é alguém que fica xingando, falando palavrão, se bem que dá vontade, né? Imagine um italiano lá, que nem eu, oh, meu Deus, vontade de, oh, mamma mia, né? Deixa eu ler de novo, será que isso é verdade? Será que é verdade mesmo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, nosso linguajar, hoje é um dia de lavar roupa. Então a gente não tem que viver falando palavrão, xingando as pessoas, né? Bom, pode falar caramba, vai. Você quer falar caramba, ou caracas, né? Como é que é? Caracas, caramba. Não é palavrão, é? Mas tem outras coisas não é bom falar, né? Certo? Não, o que é a palavra torpe? É esses palavrões todos. Então não é bom falar. Se bem que dá vontade de vez em quando, não é? De vez em quando dá vontade. Aí você pensa, porque assim, caramba, melhor ficar no sono, caramba, né? Aí para quem faz batalha espiritual, fala que caramba é o nome do demônio, cuidado. Vamos falar isso, né? Então não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? A pessoa acostumada a falar palavrão, xingar, falar tudo, de repente se converte, muda o linguajar dela. E sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Tudo isso entristece o Espírito, mas ele não sai de dentro de nós. Longe de vós toda amargura, né? Às vezes a pessoa faz alguma coisa e outro fica amargurado com o que ela diz. Então ela fica amargurada contra a pessoa. Uma pessoa amargurada fica ali dentro, cheia de amargura. Entende? Não, longe, rejeita esse tipo de coisa. Não deixa a tua alma manifestar estas coisas. Longe de vós toda amargura, cólera, né? A cólera, a ira, gritaria, né? Põe 4 filhos juntos, um começa a gritar com o outro, foi ele, não foi ele, vai, bate, um puxa o cabelo, outro vem para lá,
Às vezes os adultos estão assim dentro de casa, uma gritaria geral, né? A esposa grita com o marido grita com a esposa, até um filho gritando. Ainda bem que na minha casa não é assim, será? A sua é? E blasfêmias, que são as mentiras, e bem assim toda a malícia, né? Coração malicioso leva tudo para o lado da malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas toda impudicice, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós. Então vamos lá, ó. Toda sorte de impureza, de cobiça, impudicícia, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrice. O que é a chocarrice? É esse bullying que estão falando, né? A pessoa tem muito cabelo, ela tem muito cabelo. Tá barrigudo, olha o barrigão, né? Fica pondo apelidinho. Não faça isso. Fica tirando um sarro com a forma corporal da pessoa, com o jeito dela. Se tem perna fina, se não tem. Se passou a chapinha no cabelo e não passou. Vocês estão entendendo ou não? Longe de nós, não fala nada, se bem que a gente gosta de falar, né? A natureza humana gosta de falar, a mulherada gosta de olhar e os homens mais ainda. Fala mal, né? Você é assim? Ou sou só eu? Acho que sou só eu, né? Então essa chocarrice, nossa, quando eu falo essa palavra eu volto quando eu fazia o ginásio. Meu Deus, eu era uma pessoa terrível. Quanta chocarrice eu fiz com as meninas que eram colegas. Nossa, cada um tinha um defeito. E a gente zombava, perturbava as pessoas com isso. Eu era um perturbador. Como a gente zombava e dava risada dos outros. Não era bom. Nunca foi bom. Tinha uma moça lá, a gente chamava ela de Jaca. Coitada, uma moça inteligente, aprendia o inglês de uma forma tão fácil, mas ela tinha um corpo que a gente falava assim, é a Jaca. Coitada dela, a gente se reuniu, olha a Jaca. Você dá risada, mas é horrível isso. É a chocarrice. É a chocarrice. Você tem essa coisinha aí de falar isso dos outros? Por apelido, olhar o jeito, não é bom. Não é bom, né? O que ele fala lá? Eu perdi aqui, assim. Cobista, chocarrice, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais praticante com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. Então não seja cúmplice com nada que é escondido, enganoso, mentiroso, né? Às vezes a pessoa não faz, mas ela concorda e é cúmplice. Então não sejais cúmplices das obras das trevas. E ele diz, porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Então, como é que nós temos que andar? Quem são os nécios? Aquelas pessoas que agem loucamente,
Tem tudo que você for fazer, seja sábio, seja inteligente, desde como você vai administrar os teus recursos materiais, as coisas que você vai se comprometer. Seja sábio, não seja nécio, não vai agindo desordenadamente, atropelando tudo. Mas eu vou brincar com você. Você quer ver se a pessoa é um pouquinho nécia? É pela fatura do cartão dela. Nunca se gasta o que não tem. Para se gastar tem que ter na mão. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Tem um monte de gente enrolada por causa do cartão. Tem gente que pode ter cartão, tem equilíbrio. Tem uns que não podem, então joga fora. Para não entrar em problema, ficar devendo 2 anos o que não tem nas mãos ainda. Então o que é o nécio? O nécio ele age por impulso, descontroladamente, não pensa, vai atropelando tudo, vai... Não seja nécio, meio doido, né? Continuando. Portanto, vede prudentemente como andais, não como honestos, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, o que é remir o tempo? Nós estamos no tempo da informática, da renovação das coisas, tudo muito rápido, muita informação. O que é remir o tempo? Apesar de eu estar dentro desse tempo, esse tempo não vai me governar. Eu não vou ser um produto desse meio todo. Eu vou saber viver no meio de tudo isso, remindo, sendo liberto do tempo que eu estou vivendo. Ele fala assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, eu não posso ir junto com o mundo, as coisas que o mundo está fazendo. Eu tenho que pensar. Ser sábio, não cair na mesma onda de todo mundo. Vocês entendem isso ou não, queridos? Não é? Pensar antes de fazer, analisar o que é, o que não é, ser inteligente. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Depois ele fala. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Procurais compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui chega na questão da bebida alcoólica, né? Então, o que ele fala de se embriagar? A pessoa ficar bêbada mesmo, se descontrolar. Então ele fala, não vos embriagueis com vinho, não é? Vocês entendem isso ou não? Sim ou não? Por exemplo, Jesus, a cultura do povo judeu era tomar vinho. Jesus tomou vinho. Aquilo lá não era suco de uva, era vinho. A Bíblia categoricamente não abafa. Você não pode provar uma gota de álcool. Às vezes uma pequena porção de álcool faz até bem para o teu corpo. O problema é você ficar bêbado. Você entendeu? É virar um bêbado mesmo, né? Encher a cara, se desgovernar. Então, é melhor não beber, nem provar. Agora, se você tem controle sobre si mesmo, é sábio, aí é questão pessoal tua de provar alguma coisa ou não. Mas o melhor é não provar e não beber. Aí ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor de coração, com cânticos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, ele escreve tudo isso aqui em Efésios, metade do capítulo 4 e quase o capítulo 5 inteirinho, para mostrar uma forma de comportamento, uma forma de atitude que temos que ter, da vida limpa que temos que ter, do bom comportamento, do bom linguajar, de uma mente saudável, de um equilíbrio. Porque o crente não é um estabanado, atrapalhado, ele tem que ser o cara mais inteligente em tudo, que tem visão dada por Deus pelo Evangelho, não é? Então ele está nos corrigindo, mostrando um caminho. Agora vamos lá para Colossenses, para nós continuarmos uma lista de coisas que nós precisamos saber. Então, Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, no capítulo número 3, vamos ver outras orientações que Paulo vai dar.
partir do versículo 5, ele vai dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, o que é a natureza terrena? O homem pecou, nós estamos presos a uma natureza condenada, uma natureza terrena, caída, que produz um monte de coisas contrárias a Deus. O homem que não aprendeu sobre o que é a natureza terrena, ele não tem uma visão do Evangelho, ele vai ter dificuldade em entender a cruz e o perdão de Deus. Então ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que a nossa carne, nosso corpo produz? Olha lá: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, tem muita gente que fala assim: é demônio de prostituição, é demônio de desejos, demônio de... Não, não é demônio isso. Porque a Bíblia não diz que isso é demônio. A prostituição, a lascívia é uma coisa que está na carne, na nossa própria carne, e ela se manifesta. Está na carne de todos. Então a grande batalha que nós temos que ter é contra a nossa própria carne, é contra nós mesmos, porque a prostituição é a carne que quer. A lascívia são os desejos da carne, é ela que quer, não é que entrou um demônio em mim e está me tentando olhar para alguém, não é isso, é a tua própria... Nós todos somos isso, estragados. Os desejos que Deus fez no homem para serem coisas lícitas, com pecado, ficaram todos pervertidos e estragados. Estragou geral, né, para você entender. Então, é uma grande batalha, principalmente para os homens, os adolescentes, combater a prostituição. Imagina o que eles passam, se não forem bem instruídos, se estiverem numa igreja de lei, vão ser destruídos a mente deles. Então isso está em todos. Está em todos. Então fazei morrer a nossa natureza terrena. A maior batalha é essa, é levar à morte as coisas que a carne quer. Ele vai dizendo: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Olha lá, ele vai dizer as mesmas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E ele vai dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. O nosso relacionamento, nós temos que ter uns com os outros, que somos irmãos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Por que ele fala suportar? Porque às vezes o relacionamento chega num ponto que só suportando dá para continuar. É ou não é? Às vezes o relacionamento com o vizinho, com a vizinha, que nem eu, né? Chega num ponto que só suportando é que dá para aguentar. Às vezes o marido e a esposa chegam num ponto que, depois de 90 anos de casado, né? Com as bengalinhas tudo lá, assim, um quer dar uma bengalada no outro ainda. Isso quando não começa com os 20 anos. Suportai-vos uns aos outros. Olha que suportar não é fácil. Mas chega num ponto do relacionamento humano, até na igreja entre irmãos, que só suportai-vos uns aos outros, né? Uma grande virtude suportar. Por que ele fala suportar? Que é o final de tudo, só suportando mesmo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Olha, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente não perdoa uma pessoa, é como se a gente trouxesse a pessoa dentro de nós, a gente fica com raiz de amargura para cima dela. Às vezes uma pessoa ofendeu outra, já faz 10 anos, ainda ela tem aquilo no coração contra aquela pessoa.
Então o perdão libera, solta tudo. O que você puder perdoar, solta tudo, solta tudo. Não fica guardando nada aqui para deixar de perdoar no seu coração. Né? Perdoai-vos uns aos outros. Depois ele diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite o quê? Ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças ao Pai. Então, queridos, olha, se esforce para ter um bom comportamento, um caráter bom, seja honesto. Nunca peça alguma coisa emprestada para alguém e deixe de devolver. Melhor é nem pedir emprestado. Se falou que vai fazer, faça, nem que lhe custe muito, porque você falou que vai fazer. O compromisso que você assume tem que cumprir. Não pode ser uma pessoa que assume uma coisa e de repente, não é bem assim. Entende isso? A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que é certo, o que é errado. Então, quanto mais nós nos aproximarmos disso, seremos umas pessoas com mais capacidade de testemunhar a verdade do Evangelho. Tá bom? Lavamos uma roupinha hoje ou não? Então vamos ficar em pé e vamos terminar.